Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Mesa Menos Um. Hoje estamos aqui a gravar o nosso 8º episódio, dia 15 de Abril, e vamos falar, obviamente, sobre a decisão instrutória que aconteceu na sexta-feira sobre a Operação Marquês, e vamos discutir isso ao longo do episódio. Obviamente que também vamos ver as reações tanto ao julgamento como à entrevista do Sócrates que aconteceu ontem, e também reações dos partidos e de, por exemplo, pessoas do PS. E vamos também abordar o tema da justiça no combate à corrupção. Para começar, queríamos só fazer uma breve nota sobre alguma incoerência e pedir já desculpa por alguma incoerência ao nível dos termos jurídicos, porque nenhum de nós é direito e, portanto, podemos incorrer em alguma incoerência e pedimos desde já desculpa. Para começar então, e também falando um pouco sobre o julgamento, Morteira, o que é que tens a dizer sobre isto? O que é que te pareceu no meio disto tudo? Sócrates foi acusado de 31, ou pelo menos era acusado de 31 crimes de corrupção e só 6 é que vão a julgamento, certo? E, portanto, o que é que tens a dizer sobre isto? Desde já, bom dia a todos e pedir desde já desculpa pela nossa semana de ausência aqui do Mesa Menos Um. Não nos tem sido possível gravar todas as semanas, mas vamos tentar continuar a trazer estes episódios com a mesma frequência. E quanto ao tema desta semana, bom, o tema é, desde já fazer aqui também uma confissão, é um tema muito complexo para ser debatido e é um tema que causa uma grande consternação social, é um tema que seguramente vai ser o tema do ano, o tema que vai mexer mais com a sociedade civil e a forma como nós olhamos para basicamente a política e a legislação e a forma como os políticos se mexem dentro da lei e como é que isto tudo é abordado. Quanto à fase instrutória da Operação Marquês, o que me apraz dizer é fundamentalmente que há uma clara discrepância entre a fase anterior e esta fase instrutória, desde já com a acusação do juiz Carlos Alexandre e ou melhor, pelos verditos do juiz Carlos Alexandre, as acusações do Ministério Público e esta fase instrutória e a decisão de Ivo Rosa é claramente diferente e claramente opostas. É de facto notar uma grande incógnita provavelmente para a sociedade, como é que a justiça, regindo-se pelas mesmas leis e pelos mesmos critérios, tem duas posições tão distantes uma da outra. A mim, para já, o que me compete dizer é que eu acho que o caso foi mal conduzido pelo Ministério Público e acho que o Ministério Público aqui tem uma posição deficiente na forma como apresentou os factos e na forma como apresentou as provas, acusando todos estes arguidos inicialmente e não tendo provado e fundamentado devidamente todas estas acusações, que são acusações que saíram a público, são acusações que vieram para os mídia e que, portanto, geraram uma grande polémica. É também, de facto, de notar que é complicado para a grande maioria de nós perceber como é que o juiz não encontra evidências destes factos nas provas por algumas das provas apresentadas pelo Ministério Público, mais concretamente, por exemplo, nas escutas telefónicas que existiram, e em alguns factos que parecem evidentes em todo o processo, e como é que o juiz não consegue encontrar evidências de prova portanto, nestes factos apresentados pelo Ministério Público. Por outro lado, também há um problema na prescrição de vários dos crimes, em que muitos deles caem por estarem prescritos, e que, portanto, levantam uma questão ainda maior, que é qual o prazo para estas prescrições. A lei deverá ou não ser revista. Penso que já terá sido revista ultimamente.
Mas Vou só não... dizer uma coisa. Força. A lei, à data, os crimes de corrupção em que ele está iniciado, teria uma data de prescrição de 5 anos. A lei foi alterada para 15, mas como foi alterada posteriormente à prática do crime, e obviamente não é aplicada retroativamente, não faria sentido, não é? Portanto, por isso é que estão prescritos, porque a lei já foi alterada, agora são 15 anos os crimes de corrupção. Exato, e lógico que faz todo o sentido. Será ou não, também as pessoas ficam um bocado, portanto, com uma complexidade ainda maior de como é que este caso não pode ser, não tem retroativos, visto o impacto que isto tem nas contas do Estado, nas contas de todos nós, e portanto é muito complexo de abordar toda esta situação, mas eu acho que no final quem sai a perder é claramente o Ministério Público, pela forma como está a ser abalada a sua credibilidade na opinião pública. Sim. Obrigado. E Tomás, penso que tu tens uma opinião um pouco contrária. O que achas da decisão do juiz, do juiz Ivo Rosa, e que muita gente anda a contestar? Eu não sei se tenho uma posição assim tão contrária. Não. Desculpa. Não, quer dizer, eu não. Vamos lá ver. Quando é que eu hei de começar? Isto antes de mais, bom dia, olá a todos, assim é mais fácil. É uma decisão, um processo muito complexo. Tu fizeste logo esse disclaimer inicial. Nenhum de nós é formado em Direito. Eu, obviamente, não vou entrar a discutir matéria de Direito, não vou entrar a discutir. Já ouvi discussões à volta da questão das prescrições, quando é que se conta, quando é que não se conta, porque a corrupção é um ato, quer dizer, há a promessa, há a aceitação, ao pagamento efetivo, quando é que se conta, e a partir do documento é que se começa a descontar, portanto, para preencher o prazo de prescrição. Eu não vou entrar em matéria de direito, vou entrar em matéria mais de facto, daquilo que entendo que consigo analisar. Acho, antes de mais, é muito importante uma coisa. Em Portugal começa a haver uma verdadeira banalização da presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência é todos os dias banalizado na praça pública. A partir do momento em que se é constituído arguido, sobretudo se for uma figura pública que tenha muita exposição mediática, a partir do momento em que essa pessoa for constituída arguida num determinado processo, a opinião pública automaticamente condena essa pessoa. Automaticamente. Não há o mínimo de... Por isso é que, se estes nomes vêm à praça, são automaticamente, no caso, corruptos. E eu não estou a dizer que não são. Agora, eu acho que isso tem de se provar na devida instância, que neste caso é o Tribunal. E a opinião pública, os jornais, muitas vezes não dão essa opção, não dão essa oportunidade. E dentro dos tribunais, aí sim é que se tem de comprovar. Eu acho que a leitura do juiz Ivo Rosa tem de ser aceite de todos os modos, é uma interpretação válida por parte de um juiz. Há pontos em que eu concordarei com ela, há pontos em que eu discordarei com ela, nomeadamente o Morteira fala de algumas, não sei já bem a palavra, mas pronto, acho que há aqui alguma ingenuidade, nomeadamente, pelo menos no que diz respeito à Caixa Geral de Depósitos, quando ele diz, e isto aqui da leitura do acórdão, enquanto o Primeiro-Ministro, não tendo arguido José Sócrates, enquanto Primeiro-Ministro de competência para proceder à aprovação ou condicionar a decisão do Conselho Alargado do Crédito da Caixa Geral de Depósitos quanto ao financiamento de Vale do Lobo. Ora bem, isto é parece um bocado uma apreciação ingênua de achar que José Sócrates, quer dizer, isto é corrupção, não é? Não é suposto que as coisas sejam lineares. Normalmente o Primeiro-Ministro não deveria ser corrupto. Depois, dizer que, e se calhar devia ser sido por aí que eu tinha começado, isto é uma decisão... Há muita gente que não percebeu que isto é uma decisão instrutória. E o que é uma decisão instrutória? O juiz, e embora se calhar, e aí se calhar por culpa dele, pudesse parecer que ele estava a fazer um julgamento, isto não é um julgamento. Ele só decidiu o que é que vai ou não vai a julgamento. E mais, ele está sujeito, e o Ministério Público já disse logo que ia recorrer, ao recurso para o Tribunal da Relação, que poderá levar mais matéria a julgamento, ou seja, todos os outros crimes
em que o juiz Ivo Rosa optou pela decisão de não pronúncia, poderão ser revertidos no Tribunal da Relação, e eu tinha ouvido que só poderia ser revertido em matéria de direito, mas não, pode ser revertido em matéria de facto. Ou seja, o juiz pode, o Tribunal da Relação pode entender que não há factos substanciais que de facto comprovem indícios de corrupção nos outros casos. Portanto, isso devia ser logo até a primeira coisa que eu devia ter dito. E depois, e eu não sei se tu queres agora falar da reação de José Sócrates, seria para agora. Já vamos lá. Portanto... Okay. Mas então, relativamente à decisão, é importante dizer que o juiz disse que José Sócrates foi corrompido. O juiz disse que houve um mercanejar do cargo de primeiro-ministro por parte de José Sócrates. Portanto, esta ideia que veio para a opinião pública de que José Sócrates vai sair impune, depois é agora a nova moda já me esqueci o nome, as petições públicas. Portanto, é a nova moda de justiça social. Através de petições públicas, pede-se que Ivo Rosa seja expulso da magistratura. Um completo... As pessoas não sabem o que é a separação de poderes, basicamente. Não sabem o que é o poder legislativo estar aqui a interferir. É uma completa... Há um sentimento de injustiça por parte... De injustiça não, nem sei. De revolta por parte das pessoas. As pessoas têm a ter fé nos órgãos judiciais e têm de compreender que estas decisões tomam-se nas devidas instâncias. E não é, certeza que não é, nas capas do Correio da Manhã. Pronto, e agora também passando para ti, Dinis, queria-te perguntar a tua apreciação geral também desta decisão instrutória e também perguntar-te sobre o Ministério Público, e o Ministério Público desempenhou bem as suas funções ou mal, e também se quiseres pegar um pouco no que Tomás disse sobre a presunção de inocência, também te gostaria de te ouvir falar sobre isso, especificamente neste caso do julgamento de José Sócrates. Bom, fazendo uma apreciação geral da leitura da decisão, eu não fiquei de todo, não fiquei tranquilizado com o que foi dito, mas também a apreciação ainda vai no adro, não é? Isto não foi, como o Tomás disse, não foi uma leitura de sentença, não foi um julgamento, foi simplesmente uma apreciação, uma decisão instrutória. O Ministério Público ainda pode recorrer para a Tribunal da Relação de Lisboa, mas o Ministério Público tem aqui muitas pontas soltas que precisa datar. O Ministério Público só deveria propor a acusação dos crimes que acha que consegue ganhar. E aqui revelou-se uma autêntica incompetência por parte do Ministério Público. Houve muitas limitações nesta investigação. O Ministério Público não foi limitado por agentes exteriores, foi limitado pela sua própria condução da investigação, mas acho que mesmo era preciso fazer um levantamento de quanto é que estas investigações, que depois não dão em frutos quase nenhuns e revelam uma completa incompetência, custam de facto o erário público durante 7 anos. Porque o Ministério Público teve acesso a muitos especialistas, teve acesso a muitos dinheiros públicos, que no fundo, portanto a montanha pariu um rato, no fundo não deram em tanto como seria de esperar. E era preciso fazer um levantamento de como é que esta condução desses dinheiros públicos é feita. Depois, eu não me sinto tão... o Tomás disse que era preciso ter fé no processo judicial. Mas eu, por outro lado, não achando que se deva fazer com petições públicas, e que toda a ideia de uma petição pública para afastar um juiz de um caso é absolutamente absurda, não acho que o povo deva ficar inteiramente tranquilizado e deva simplesmente desligar e deixar a justiça fazer o seu trabalho, porque, como foi visto, neste país nem sequer conseguimos, o Ministério Público nem sequer tem a competência, não é para se pronunciar, não me pronunciando se Sócrates é inocente ou é culpado, não tem sequer competência para levar uma acusação até ao fim e levá-la ao julgamento. Portanto, eu não tenho assim tanta confiança na justiça e não acho que o povo deva ter tanta tranquilização quanto à justiça. Quanto à presunção de inocência, José Sócrates foi bastante atacado durante muitos anos em meios de comunicação social, mas isto também não foi uma vitória para ele. Como Tomás disse e recordo,
José Sócrates chegou cá fora com um discurso bastante regozijador, dizer que difamaram um homem inocente, mas a verdade é que o juiz o declarou corrupto. Portanto, eu não sei que tipo de inocência é que o José Sócrates diz que Ivo Rosa lhe imputou, mas o facto é este. Mortalho, eu sei que queres intervir, estavas aí a pedir, portanto, também se quiseres falar um pouco sobre esta parte da presunção de inocência, também gostava de te ouvir. Sim, eu acho que há uma coisa que eu discordo com o que o Diniz disse agora, que é que o povo deva intervir em toda esta ação jurídica e esta ação pronto. Portanto, deve ter um papel em todo o caso. E eu acho que não. Acho que neste caso a atuação deve ser dos tribunais e a atuação deve ser em quem de direito, e a lei deve atuar aqui. Eu acho que nós não fazer justiça pelas próprias mãos não vai resolver nada, e neste caso até concordo com o João Quadros, que é um interveniente político fraturante atualmente. As suas opiniões são muito polémicas, mas concordo plenamente com aquilo que disse o João Quadros, que é: eu posso não gostar da posição do José Sócrates, da forma como ele age nos mídias, da forma como ele atua, de vir-se vitimizar, de vir a ter um papel quase do coitadinho no meio dessa situação toda, e achar ao mesmo tempo que posso me juntar com toda a gente para salvar a nação queimando este gajo na fogueira. Portanto, eu acho que, e desculpem a expressão do gajo, mas juntar aqui uma opinião geral de que temos que aniquilar a figura de Sócrates para acabar com a corrupção e ficarmos no jardim do Éden da pureza, da pureza política, pá, acho que é não só uma falácia, como é intervir em espaços que não conhecemos. Sim, também, e pegando, eu acho que a figura de José Sócrates, pelo menos em Portugal, é uma figura que eu penso que toda a gente conhece, e pronto, e a opinião não é de todo unânime, penso eu. Mas Diniz, achas que as pessoas então não sabem distinguir a pessoa José Sócrates do processo José Sócrates? Operação Marquês. Eu não disse que as pessoas deviam fazer justiça pelas próprias mãos. Eu só disse que as pessoas deveriam acompanhar com mais cuidado o processo de acusação do Ministério Público e o processo de atuação do Ministério Público, e que era importante levantar no fim do dia quanto é que este tipo de mega processo e de mega investigações que duram anos custam de facto ao erário público. E se de facto o pessoal que está dentro do Ministério Público é competente para continuar com os seus cargos e para proceder a novas investigações, porque, até como vocês o disseram, houve muita incompetência por parte do Ministério Público nesta acusação, que não tendo provas materiais e provas substanciais, procedeu à acusação e foram perentoriamente pelo juiz, muitas delas revertidas e tidas como nulas, o que me faz perguntar, então, não sei, se calhar era a altura daqui pedir responsabilidades ao Ministério Público sobre a maneira como a investigação foi feita, porque foi feita com dinheiros públicos ou não. Concordas, Tomás? Não, eu por acaso, eu disse, como vocês disseram, eu não disse que o Ministério Público foi incompetente, mas aproveito agora para dizer, por acaso foi uma coisa que me faltou dizer. Houve claramente uma incompetência grotesca da parte do Ministério Público. É assim, vamos lá ver. Há aqui, e depois há outras questões, nomeadamente a potencial violação do princípio do juiz natural, que eu também gostava de abordar. Falava-se que o Ministério Público estava muito certo, que o juiz seria outro, e de facto, há acima de tudo dizer, há uma disparidade imensa entre, e o Morteira disse-o, entre Carlos Alexandre e Ivo Rosa. São antíteses
Não tem nada a ver. E se calhar falta aqui um bocado de polo comum, mas independentemente de tudo, quer dizer, se é verdade que deveria haver uma linha mais no meio, também é verdade que são interpretações jurídicas e temos de as tomar como válidas. Relativamente ao Ministério Público, o que parece é que tudo o que apresentou passou com Carlos Alexandre e nada, ou quase nada, praticamente nada, passou com Ivo Rosa. Se não houve base para passar com Ivo Rosa, houve claramente, e como agora sim todos dissemos, uma grande incompetência do Ministério Público. As provas eram vagas, aliás, se calhar aí um bocado demasiado, não sei se efusivamente, mas Ivo Rosa aniquilou quase a acusação do Ministério Público, falou em provas fantasiosas, diversos. Não é? Especulação, algumas eram meramente especulativas. Sim, especulação, enfim, disse que era do mais mirabolante aquela acusação, e portanto, claramente, tem de haver uma reflexão, e aí sim eu concordo. Eu não me pareceu também que o Diniz tivesse falado de qualquer tipo de justiça social pelas próprias mãos. Agora, o que eu acho também importante quando falamos do povo, quando falamos desta indignação, o povo pode se indignar, mas vamos lá ver, dos 10 milhões, quantos percebem? Estamos aqui 4, nenhum percebe direito. Nenhum. Sim, dos 10 milhões... O relatório tinha 7.000 páginas, não é? Quem é que leu as 7.000 páginas, por exemplo? Todos aqui, eu li algumas páginas, fui passando, claro que não sei quantas é que li, foram pouquíssimas, num percentual então para o total não foram nenhumas, diria. Quantas pessoas é que se deram ao trabalho, antes de vir para a praça, vir a terreiro e dizer isto e aquilo, de ler o relatório? Então eu também pegava aí, também mudava um pouco já para a entrevista do José Sócrates ontem na TVI, se não estou em erro, em que ele também, e também para falar nos julgamentos de praça pública, foi recebido com protestos à porta da estação televisiva e até acho que o carro levou, por exemplo, com ovos, o que é engraçado. Mas Diniz, o que é que tens a dizer? O quê? Do Ergt, o ex-PNR. Ok. Pois ele disse que era, sim. Mas, Diniz, o que é que tens o que é que achaste desta entrevista, no geral, também? Bom, desde já o ex-primeiro-ministro a revelar-se com o seu já tão típico papel de coitadinho, não é? Papel de injustiçado, papel de pessoa cuja, e tem razão nessa matéria, cuja figura foi manchada ao longo de anos, a querer se apresentar como um mártir, como um preso político, a atuação desta acusação foi perpetrada pela direita, foi tudo uma campanha para o difamar. Bom, eu também não revejo José Sócrates na posição de mártir. O tom com que começou logo a entrevista por pôr em causa a declaração do juiz como corrupto, fugiu bastante às perguntas. Respondeu... Problemas de semântica. Respondeu com perguntas ao jornalista, que é uma coisa também inédita, mas no fundo não trouxe nada de novo, trouxe-me o mesmo José Sócrates indignado, trouxe-me o mesmo José Sócrates arrogante, trouxe o mesmo José Sócrates algo pedante, mas não trouxe um José Sócrates que pudesse esclarecer e pôr alguma água fria nesta fervura. E tu, Morteiro, achas que também só foram problemas de semântica ou houve mais problemas na entrevista? Eu acho que foi. Eu já não me lembrava do bicho de palco que era este ex-primeiro-ministro, da forma fulgurosa como ele falava e dava entrevistas mediaticamente como poucos atores o fariam. Mas também quero dizer uma coisa, que é, eu acho que foi uma entrevista diferente daquelas que foram dadas até agora por José Sócrates, porque ele vem com uma lufada de ar fresco dada por esta decisão instrutória.
claramente esta decisão instrutória vem dar uma força à defesa de José Sócrates, vem dar um grande apoio naquilo que foram estes 7 anos desde o início do caso e com toda a defesa que ele veio apresentar até agora. E acho que o sumo que eu retiro da entrevista é que José Sócrates vem mudar a forma de estar no papel mediático que tem tido nos últimos 7 anos. Ou seja, até agora ele foi só um corrupto, agora ele é um corrupto que tem uma decisão positiva de um juiz, neste caso Ivo Rosa. E, portanto, eu acho que ele quer procurar uma posição fundamentada de isto foi tudo uma cabala contra mim, prenderam-me sem provas, acusaram-me sem provas, estão a fazer um jogo político contra a minha pessoa, e portanto desde já eu quero dizer, ponho já as minhas apostas todas em como José Sócrates poderá vir a ser candidato à presidência da República em 2025. Acho que isso ontem tivemos a primeira ação de campanha para as presidenciais de 2025 por parte de José Sócrates. 26. Portanto, o primeiro passo para essas presidenciais. E também dizer que eu gostei da posição e da forma como ele defendeu as ideias dele na entrevista de ontem. Foi, sem dúvida, um programa de comédia hilariante, aconselho a todos, foi genial. A forma como ele exemplificou que a mãe ia buscar os títulos do Tesouro, ia buscar os cheques, e como é que justificou que o Carlos Santos Silva levantava quantias num dia, quando no dia anterior tinha falado com ele por telefone de uma forma super estranha, e depois no dia a seguir ia levantar quantias exorbitantes de dinheiro, e que ele falava, bom, eu sou vítima de uma canalhice autêntica. Portanto, eu acho que realmente até pediu que trouxessem o Carlos Santos Silva a uma entrevista, porque de facto era bom que ele viesse a público falar, quando é notório para toda a gente que certamente qualquer televisão pagaria o que fosse necessário para ter Carlos Santos Silva numa entrevista em horário nobre. Portanto, eu acho que do ponto de vista de entretenimento foi genial. Aconselho a todos que vejam a entrevista, porque foi de facto muito bom de se ver. E passando a ti, Tomás, também, queria-te perguntar então se realmente concordas com o Mosteiro quando ele diz que a decisão instrutória do juiz Ivo Rosa lhe deu uma vantagem para a entrevista, ou pelo contrário, como foi acusado e o juiz disse que ele foi corrompido, lhe deu uma desvantagem nesta entrevista? Eu acho que, acima de tudo, e eu há bocado ia abordar isso, depois perguntei-te, por isso é que percebi que íamos falar agora e deixei. José Sócrates vive um bocado no país das fantasias, não é? O juiz Ivo Rosa, eu volto a dizer, disse que ele foi corrompido. Aliás, foi por aí, como disse o Diniz, que começou o José Alberto Carvalho a entrevista. Segundo José Sócrates, o juiz não disse isso. O juiz disse que havia indícios para. Ou seja, ele não disse que ele foi mercadeado. Havia indícios para. O José Alberto Carvalho disse que o juiz o declarou corrupto. E ele disse que o juiz não declarou nada. Mas vais dar uma coisa disso? Não, estava a dizer, se formos meticulosos com a linguagem como José Sócrates, então não saímos daqui hoje. Sim. Mas acima de tudo, parece-me que ele vive tal, no país das fantasias. Obviamente que eu sei que isto é uma arma. É a arma que ele tem. Obviamente, ninguém estava à espera, vamos lá ver, ninguém estava à espera que ele chegasse à televisão e dizer, não, eu sou corrupto. Eu, de facto, fui corrompido. E estava a lembrar um trecho do Ricardo Araújo Pereira no Governo de Sombra já há uns tempos. E ninguém estava à espera disso, obviamente, mas também foram duas fases diferentes. À saída do tribunal saiu glorioso, saiu triunfante, saiu de uma vitória.
na entrevista, na primeira entrevista que deu. Pois ainda foi à esplanada também. Sim, e Sim. aí só põe em causa a mesa de 5, quando só podem ser 4, assim uma coisa. Já ouvi também, já não sei quem é que foi, que era tentar apanhá-lo por coimas. Não vamos lá pela Operação Marquês, vamos lá por coimas. Eu não me lembro onde... foi no Ricardo Alves Pereira também, isto é já com quem trabalho. Com quem trabalho, depois não sei. Mas, já me estou a perder, mas a realidade é que nenhuma nem outra, ele não é vítima, se bem que há aqui coisas em que eu acho que ele tem razão de se vitimizar, e ele nem falou disso, creio que na entrevista, mas eu já direi, nem é muito menos o triunfante, porque ele não tem nada que triunfar. Deve ser das piores coisas que se pode ouvir um juiz dizer que um ex-primeiro-ministro, sobretudo na qualidade de ser esse ex-primeiro-ministro, ouvir que um juiz dizer que essa pessoa mercantilizou o seu cargo, que essa pessoa foi corrompida. E isto é um triunfo para José Sócrates. Só quem não tem o mínimo pingo de decência é que poderá ver isto como um triunfo. Agora, relativamente ao que eu dizia, do que é que ele tem razão de se vitimizar, eu acho que ele tem razão de se vitimizar numa coisa. José Sócrates teve 10 meses em prisão preventiva sem que fosse produzida nenhuma acusação por parte do Ministério Público. E isto é muito grave. Isto sim é muito grave. Porque ter alguém preso 10 meses quando não havia provas para sustentar a acusação, e andaram esses 10 meses a ver se alguém se chegava à frente e produzia essas provas, é do maior atentado à democracia que eu já vi. José Sócrates é corrupto, mas o Ministério Público, para além de incompetente, tem casos de abuso de poder. Neste caso, e no caso o Ministério Público teve todo, quando nós falamos do julgamento na praça pública e do julgamento nos jornais, o Ministério Público teve todo o interesse que este julgamento fosse feito nos jornais. Porque foi o Ministério Público que violou N vezes o segredo de justiça, que veja-se, desde que o processo chegou às mãos de Ivo Rosa, ninguém sabia qual seria a decisão instrutória. Não saiu nada para os jornais. E enquanto o processo, e anteriormente no processo, houve N violações de segredo de justiça, com factos a chegarem aos jornais, e foi aí que a opinião pública fez o julgamento sobre José Sócrates. Aí, quando havia câmaras de televisão à chegada de José Sócrates de Paris, já havia câmaras que sabiam que ele ia ser preso, isto também teve. Há aqui sim uma parte em que José Sócrates pode vitimizar. De resto, obviamente que não há triunfo nenhum. O juiz já o disse, e reitero mais uma vez aquilo que já dissemos, José Sócrates foi corrompido, embora, e não sei se falaremos sobre isso, com uma mudança naquela que foi a acusação inicial, porque a acusação do Ministério Público previa um Carlos Santos Silva testa de ferro, digamos assim, e depois o crime pelo qual o juiz Ivo Rosa declarou que houve corrupção por parte de José Sócrates, não foi como Carlos Santos Silva como seu testa de ferro. Foi um que estava na acusação, que foi Carlos Santos Silva o corruptor e José Sócrates o corrompido. Crime esse que também estava prescrito, contudo, foi um crime essencial, digamos assim, porque caso contrário, o José Sócrates não poderia ir a julgamento por branqueamento de capitais, porque não havendo um crime precedente a esse crime de branqueamento de capitais, não há capital para ser branqueado, digamos assim, o dinheiro é limpo, portanto não há nenhum crime de branqueamento de capitais, e só pelo juiz ter imputado esse crime que não constava da acusação, é que José Sócrates pôde ir a julgamento por branqueamento de capitais e falsificação de documentos. Obrigado, Dinis. Sei que queres intervir. Dito o que Tomás disse acerca do Ministério Público, então, se calhar o povo não pode ficar assim tão tranquilizado e deve-se pedir, se calhar, responsabilidades ao Ministério Público e ver, de facto, como é que os processos são conduzidos lá. Porque, de facto, houve uma incompetência muito grande no Ministério Público, a atuação era perentoriamente insuficiente. Mas com isto também, já que se falou de Carlos Santos Silva, eu não sei se vocês apreciaram a maneira como todos aqueles nomes associados a grandes
a grandes negociatas da época Sócrates, todos os grandes nomes, o Zé Albava, que é o homem da OPA da PT, o Ricardo Salgado, o Armando Vara, o Alder Atago, o Henrique Granadeiro. Nenhum desses teve imprensa, foram todos ilibados, nenhum desses teve imprensa. E agora, de repente, quem passou a ser a peça central do caso... Desculpa. O Ricardo Salgado foi acusado por abuso de poder, assim uma coisa. Bom, mas as maiores acusações, as acusações de corrupção, foram todas daquela Caíram, sim. E quem passou a ser o corruptor principal foi Carlos Santos Silva. Bom, o Carlos Santos Silva tem as costas muito largas e além de ter as costas muito largas, não sei, acho que a vitória maior foi para esses grandes homens de negócios e esta má imprensa de José Sócrates. Também não serve de boa imprensa, mas serve como ausência de imprensa para eles. Sim, também me vendo agora um pouco na entrevista, houve lá uma parte, se não estou em erro, em que José Sócrates também acusou o PS e indiretamente António Costa e fez críticas quanto ao que essas pessoas disseram ou não se pronunciaram. E Morteiro, o que é que tu pensas disto? Deviam-se ter pronunciado ou não? Bom, eu acho que o PS agiu bem, porque no meio disto tudo é uma bota que eles tinham que descalçar, não é? Portanto, eu acho que o PS, ao distanciar-se do comentário em relação às decisões deste juiz, por um lado também mostra que não quer ter mais nada a ver com a figura de Sócrates, e que é ele que vai ter que lidar com os problemas que criou e que não vai apoiar todos os casos de processo. O primeiro-ministro António Costa, na altura ainda não primeiro-ministro, mas após uma visita à prisão de Évora, defendia que José Sócrates era um lutador e que estava a defender a sua verdade e, portanto, aí também mostrando um apoio, mas distanciando-se daquilo que considerava ser a verdade de Sócrates. Bom, e o comentário a todo este processo veio a público por Fernando Medina no espaço da TVI, e aí foi uma completa chapada, digamos assim, no ex-primeiro-ministro, que pode ser mais difícil de digerir, até por alguns portanto, apoiantes do partido que verão que se calhar está a ser feita alguma injustiça com José Sócrates, porque diga-se também que existe muita gente que continua a apoiar a posição de José Sócrates e que ele está a ser condenado por algo que não fez, e portanto é uma posição polémica. Eu acho que a posição do partido de se abster de comentar seria mais inteligente. Claro, os outros partidos e o comentário dos outros partidos de todos, eu destaco como sempre, a extrema-direita vem-se vanglorizar pelo combate à corrupção, quando na verdade são encabeçadas por uma pessoa que trabalhou a vida toda para ilibar empresas do pagamento de impostos, da fuga ao fisco, portanto, da corrupção mais legal que possa existir, enquanto que eu não consigo cooperar com a ideia de que partidos como o Chega são partidos anticorrupção e partidos antissistema, quando são partidos que têm o pior que o sistema tem para oferecer, são partidos que são gerados em cima de telenovelas de fundos que não se sabe bem de onde é que vêm. São partidos que à partida vão cooperar com todo este tipo de estratagemas e que, portanto, dizerem em espaço aberto, em canal aberto, que isto é uma luz verde à extrema-direita, é não só cooperar com a extrema-direita, mas também ser muito ingênuo
porque francamente não há uma única posição destes partidos que seja coerente e que seja realmente de anticorrupção. Portanto, eu acho que temos que ter muito cuidado com as petições públicas que assinamos, que é uma completa palhaçada que se viu aí no espaço público de haver uma petição para um impeachment a este juiz por fazer aquilo que lhe compete, que é exercer a lei, considerando correta ou não a aplicação da mesma, mas é completamente deplorável que exista um conjunto de pessoas que considerem que este juiz tenha de ser afastado, e portanto é a altura de pensarmos qual é a informação que queremos escolher no final do dia. E tu, Diniz, achas que pelo menos o PS se deveria ter distanciado da figura de José Sócrates? Ou não necessariamente? Eu acho que o PS fez aquilo que lhe competia politicamente, fez aquilo que entendeu que seria mais, que lhe traria mais proveito político e bem, que é abster-se e distanciar-se de José Sócrates. António Costa disse que não prestaria declarações quanto a este caso, acho que fez bem, acho que é os primeiros que devem querer assegurar a separação de poderes são o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Quanto à atuação de outros partidos, nomeadamente do Chega, sim, veio logo tirar veio logo colher os seus frutos, dizendo que era o partido anticorrupção, que o José Sócrates era uma vergonha ter sido ilibado, mas sim, de facto, essa é água sem caneco, é populismo puro, é demagogia, e mais uma vez eles vão beneficiar muito contra a sociedade democrática, mas vão beneficiar muito e vão fazer de sua bandeira de campanha esta campanha contra José Sócrates e contra o caso da Operação Marquês. Concordas, Tomás? Concordo, acima de tudo, concordo exatamente com o que o Morteiro disse no final. Mas eu não queria perder muito por aí, porque acho que há aqui muita coisa que eu gostava de dizer e já precisamos ficar sem tempo. Mas, acima de tudo, o Chega é o partido que menos faz pelo combate à corrupção. Portanto, vir depois a endossar bandeirinhas e dizer ai aos corruptos, eles são, na estrutura, têm daqueles que mais ajudam estes mesmos corruptos. Mas pronto, isso eu nem quero estar a dar grande... Recomendo que vejam a intervenção do Daniel Oliveira no Extra Mal no sábado e terei tudo o que eu penso em relação ao caso. Agora, havia aqui muita coisa que ficou por dizer e já estamos a acabar, mas não falamos, por exemplo, dos megaprocessos e do fascínio que o Ministério Público tem por megaprocessos e o porquê, porque parece que estamos a pôr, como dizia, creio que era o Luís Pedro Nunes, todo um regime a julgamento, quando se podiam focar em processos muito mais simples que não depois gerassem estas 6.000 páginas, mais de 6.000 páginas, quase 7.000, de uma decisão instrutória e que por serem muito mais consistentes, por não estarem todos entrelaçados e que saindo um bocado dali cai tudo, acabassem no fim com os José Sócrates irem a julgamento por mais crimes e crimes de corrupção que mais críveis. Depois, dizer o Diniz falou, e eu acho que também era importante ressalvar. O Diniz não falou exatamente nesses termos, eu é que vou agora transpor. O Diniz falou da questão de Ricardo Salgado, Zé Nalbava, estamos a falar do maior banqueiro, do maior gestor da altura, não é? Que saíram quase que... Na altura era o mais bem pago em Portugal, sim, Zé Nalbava, em 2010. E de uma empresa, enfim, mas não vamos falar da PT. E é interessante perceber que a opinião pública se foca toda em José Sócrates, saiu ilibado. Eu não vejo na opinião pública ninguém ter ficado indignado com a não pronúncia em relação, tirando no facto de Ricardo Salgado, mas vai por um, já nem me lembro agora, não tenho a certeza do crime, todos os outros vão... o juiz optou pela decisão não pronúncia, também, mais uma vez, por incompetência do Ministério Público, e não havia essa indignação. E mais, não havia essa indignação face à incompetência do Ministério Público. Aí concordo com o Diniz, quando as pessoas têm de ter um outro papel, mas é indignarem-se exatamente com dinheiros públicos a serem canalizados para um Ministério Público
claramente incompetente. Eu dou-me a ideia que se eu estivesse naquele processo, não tendo conhecimentos jurídicos, conseguia ter produzido uma acusação mais sustentada com o Ministério Público. Porque fiou-se, mais uma vez digo, naquilo que foi o julgamento na opinião pública. Para terminar, só dizer, porque eu não fiz uma grande apreciação à entrevista, acho, acima de tudo, que José Sócrates, independentemente de tudo que se lhe querem imputar, tem uma oratória fantástica, tem um dom de oratória como poucos, mas também aí se vê que há ali qualquer coisa que não está muito bem. E, acima de tudo, uma questão que ficou por responder, que foi como é que os escudos, porque eram escudos, passaram a euros sem que tivessem passado num balcão de um banco, uma conversão. Isso, o José Sócrates já se percebeu que a mãe dele era rica, que tinha um cofre, embora ele precisasse de empréstimos de Carlos Santos Silva para ir para Paris, fazer um investimento na educação dos seus filhos. Não se percebeu é como é que o cofre, portanto é um cofre mágico que transforma escudos em euros. Para terminar, só dizer, o PS... Posso dar uma nota sobre o cofre também? Força, força. Fisicamente, pode-se calcular o volume também do cofre que seria necessário para albergar tanto dinheiro e é muito interessante que quase precisavas de uma sala. Pronto, era só isso. Pois, sim. Isso eu já não faço essa ideia, só sei é que o cofre é fantástico porque eu nunca vi euros para escudos assim. Metia-se dentro do cofre, fechava-se, apareciam euros. Como é que isso se faz aí na Covilhã? Aqui na Covilhã é um sítio propício a essas transformações. Mas aí, e foi acima de tudo a grande pergunta que ele tentou se esquivar em todas, mas lá foi minimamente. Ele passou completamente ao lado e tive pena que o José Alberto Carvalho não tivesse insistido mais na questão, porque passou logo à frente e eu queria que ele respondesse por isto, porque ele não respondeu por isto. Termino só em relação ao PS. Eu acho que o PS esteve bem, António Costa, quando disse à política o que é da política, à justiça o que é da justiça, e de facto marcou uma posição. O PS não se pode colar a Sócrates, não podia colar-se a José Sócrates. Mas também falta uma reflexão interna por parte, e digo como não militante do Partido Socialista, não sou militante da Juventude Socialista, e digo que falta uma reflexão interna em como é que alguém como José Sócrates chegou onde chegou dentro do Partido Socialista, quando já se falava disto tudo há muito tempo, antes de ele ser Primeiro-Ministro, antes de ele chegar aqui ou ali. Não houve, parece que nunca soaram as sirenes, e portanto acho que o Partido Socialista também, e fora as declarações de Fernando Medina, que depois foi acusado por José Sócrates, mas isso também António Costa só lhe tem a agradecer que ele depois tenha acusado a direção do PS, porque só ajudou António Costa a distanciar-se ainda mais de José Sócrates. Portanto, muito bem, já houve aqui algumas reflexões na opinião pública, mas internas também deveria haver em relação a isto, e só remato dizendo, não acho que José Sócrates em qualquer hipótese, não sei se candidato ou não, em 2026, mas de ganhar qualquer tipo de eleição. Eu ontem ouvi uma comparação entre ele e Isaltino, de um certo modo em como chegaram ao poder. Eu acho que é completamente diferente, até porque o estado em que Isaltino deixou a Câmara de Oeiras não foi o estado em que José Sócrates deixou o país. A população de Oeiras tem uma apreciação que sim, e sempre teve por Isaltino, que a população de Portugal nunca teve, ou pelo menos já não tem, de certeza, por José Sócrates. E a população de Oeiras não é muito bem representativa da população de... Sim, embora seja da população supostamente mais instruída do país e pois, lá mais está. instruído. Agora, acima de tudo acho que são coisas completamente diferentes. Acho que são apesar dos crimes serem, apesar dos processos parecerem similares, são casos diferentes, e não me parece que José Sócrates pode-se candidatar à vontade, não acho que tem qualquer tipo de hipóteses. Veremos depois logo. Mas será pronto, poderá, também ficamos com... Será que poderá? Pessoas corruptas na altura se poderão candidatar a cargos públicos? Isso já é outra questão. Sim, isso já é outra questão. Mas também só para terminar, e vou dar 1 minuto a cada um, só para fazerem uma breve apreciação da justiça a lidar com casos de corrupção aqui em Portugal. Este será um tema que de certo poderemos tratar nas próximas semanas, mas para hoje fica só 1 minuto para cada um. Dinis, queres começar? Quero. Muito sucintamente, ainda há muita água para passar debaixo desta ponte. José Sócrates ainda não está livre, por assim dizer, de quaisquer... Isto é só o início, desculpa.
Pois, lá está. Agora ainda vai correr muita tinta, ainda vai correr, e com tinta não quer dizer tinta de jornais, quer dizer tinta dos juízes, emitir mais decisões. O povo deve manter-se atento, não digo andar a assinar petições estúpidas para eliminar o Estado de Direito, mas deve manter-se atento à atuação do Ministério Público, deve perguntar-se em que é que o Ministério Público anda a gastar o dinheiro do erário público, deve-se refletir muito bem o uso dos megaprocessos e deve, acima de tudo, ter-se mais atenção em quem é que se fala. Boteira, o que tens a dizer? Eu acho que, acima de tudo, há uma lentidão intrínseca a este tipo de processos que tem que acabar. Portanto, a existência de megaprocessos tem que deixar de existir, como já referimos aqui, ou pelo menos a divisão destes megaprocessos em coisas mais sucintas que possam ser julgadas em menos tempo, para que realmente haja uma atuação da justiça nestes casos. Ou seja, menos folclore e mais atuação é o que eu pedia à justiça neste momento, porque eu acho que isto se transformou numa autêntica telenovela que vai acabar provavelmente com a absolvição não digo de todos os crimes, mas da grande maioria deles, e portanto acho que temos que atuar mais rápido, mais sucintamente, mais objetivamente no que toca às acusações e a todos este tipo de processos de corrupção. E Tomás, tu hoje vais ter a honra de terminar então o nosso tema. É verdade. Antes Muito de rápido. mais, muito rápido mesmo, e como já abusei há bocado, vou ser muito rápido, dizer que, se não estou em erro, o crime, contudo, que ele vai a julgamento é o que tem maior moldura penal, portanto isso também se calhar teria algum interesse. Há bocado eu disse, isto é só o início, eu queria dizer só agora como se o nome do novo livro de José Sócrates, mas acima de tudo eu acho que se calhar devia haver uma reflexão, de facto, em relação ao que eu já falei, acima de tudo, aos megaprocessos, esta ideia megalómana de megaprocessos por parte do Ministério Público, e se calhar poderá haver futuramente uma revisão também do processo judicial com a eliminação da fase instrutória, mas eu nisto ouvi, agora não me vou pronunciar porque não tenho qualquer tipo de conhecimento jurídico, mas em que supostamente a fase instrutória poderia estar tudo englobado já no julgamento, daquilo que eu percebi, e que as coisas poderiam seguir assim, e se calhar não faria mal, sobretudo ajudando à celeridade, a uma maior celeridade da justiça. E pronto, terminamos mais um episódio da Mesa Menos Um. Vamos só passar-nos também brevemente às notas finais. Então, Morteira, tu hoje trazes um programa televisivo. Verdade, eu hoje trago um hino à cultura e a tudo o que ela representa. O programa de Bruno Nogueira, Filipe Melo, Salvador Martinha e Nuno Markle, princípio, meio e fim, recomendo a todos que vejam. Acho que apresenta um distanciamento daquilo que mais comercial existe na televisão portuguesa, generalista. Portanto, faça-se cultura e mais projetos como este, porque acho que é realmente genial. Aconselho a todos que vejam ao domingo, depois do Hell's Kitchen na SIC. E tu, Dinis, também trazes um programa televisivo. Trago um programa televisivo, embora não seja exibido nas televisões portuguesas. É um talk show, ao estilo de Trevor Noah, ao estilo de Jimmy Fallon, não tanto de Jimmy Fallon, porque Jimmy Fallon situa-se mais, não tanto na crónica política, mas mais em humor generalista, que é o John Oliver. O programa dele chama-se Last Week Tonight, é conduzido em inglês e acho que é uma coisa, é um formato que falta aqui em Portugal, sinceramente, porque aquilo nem é pelas piadas. As piadas dele muitas vezes são insuficientes e não são engraçadas, mas a abordagem que ele faz a casos muito complexos, a temas muito complexos da sociedade, da política norte-americana e mesmo da economia, traduzir aquilo por miúdos, como se diz na gíria, é absolutamente brilhante. E apesar de ser bastante tendencioso, ele não é um ator, sem inclinação política, ele é assumidamente democrata. É uma boa, é para ser visto com uma pitada de sal, mas é uma boa crónica, é uma coisa intelectualmente honesta e para quem é leigo é uma boa maneira de se manter a par.
E pronto, Tomás, tu deste um pouco dos Estados Unidos para o Brasil e vais falar sobre um documentário, certo? Exatamente, um documentário que está na Netflix, On the Edge of Democracy, que é um documentário que vem agora, que já queria trazer da semana passada, quando não acabámos por não gravar, um bocado a propósito, não é que ele seja de agora, mas um bocado a propósito da ilibação de Lula da Silva, e isto é todo um documentário que roda à volta da Operação do Lava Jato, olhando para os anos da presidência de Lula, depois o processo de impeachment de Dilma Rousseff, quem chegou ao poder, realizado por Petra Costa, que tem aqui um contexto político familiar muito complexo, tendo os avós de um lado, digamos assim, da história do Brasil, e os pais do outro, e não achando, e não querendo fazer aqui um paralelismo entre a Operação Marquês e a Operação Lava Jato, são completamente distintas, não estou aqui de qualquer forma a querer juntá-las, é só mesmo a propósito daquilo que foi a ilibação, e se calhar para se ter uma outra perspectiva, porque tem-se muitas vezes uma ideia acerca de todo esse processo, sem se conhecer muito bem a história, e portanto recomendo On the Edge of Democracy, na Netflix, para que se tenha uma visão um bocado mais, se calhar, correta destes factos, ou pelo menos mais abrangente destes factos. Obrigado, e para terminar, já que os três trouxeram programas televisivos, eu trouxe mais um livro, que é A Peste, do Albert Camus. É um livro muito interessante, escrito no século passado, e que fala sobre a chegada da peste a uma cidade do norte da África. É uma história muito engraçada, que eu comecei a ler no primeiro confinamento e na primeira chegada de Covid, por exemplo, a Portugal, e é bastante interessante como há 100 anos atrás Camus imaginou um mundo, ou aliás uma cidade à parte, em que a peste também chegava, e depois há a perspectiva de muitas personagens. É muito interessante e recomendo para quem ainda não está farto do Covid. Pronto, para terminar, então, muito obrigado para os que ainda estão a ver. Sigam-nos nas páginas e nos canais habituais, subscrevam, façam gosto e até à próxima. Até a próxima. Obrigado a todos.